Graça e paz, a paz do Senhor para todos os nossos queridos irmãos que já estão entrando nesta live. Vamos aguardar um pouco a chegada dos nossos irmãos. Que maravilha. Meus irmãos, nos ajude aqui, os irmãos que já estão entrando nessa live. A paz do Senhor para vocês. Nos ajude compartilhando esta live. Para chegar um pouco mais longe aí e alcançarmos mais pessoas. Vamos falar sobre escatologia, pastor Napoleão Falcão, e o assunto hoje é Israel, o relógio escatológico. Muita coisa boa hoje nessa live, a paz do Senhor. Isso, que bênção. Nos ajuda compartilhando, aqui embaixo tem um aviãozinho, e você seleciona as pessoas e envie. Amém? Pastor Napoleão já está aqui, eu vou convidá-lo aqui. Deixa eu aqui. Maravilha. Nos ajude aí, meus irmãos, compartilhando. Glória a Deus, a paz do Senhor. Pastor Ciro Sanches está conosco. Glória, paz do Senhor, pastor Napoleão. Olá, paz do Senhor, pastor João. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Mas que alegria, hein? Poder falar com o senhor aqui da Dinamarca. Oh, Copenhague. København, em dinamarquês. København. A cidade mais linda do mundo. Oi, maravilha, hein? Pastor, muito obrigado por aceitar o convite. É uma alegria muito grande receber o senhor aqui, né? Para mim é uma imensa alegria mesmo, né? Um sonho realizado poder fazer essa live com o senhor aí e ouvir acerca de Israel. Que bênção, hein, pastor? Israel é a menina, né, dos olhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que continuem compartilhando esta live aí, em nome de Jesus. Pastor Napoleão, o senhor poderia fazer uma oração e já começarmos? Vamos sim. Nosso Deus e Pai, te louvamos com expressa gratidão a Ti pelas incomensuráveis bênçãos recebidas. Graças damos pela vida, família, ministério do pastor Joleno e por esta oportunidade que Tu nos concede de fazermos esta live juntos para a promoção do Teu reino e para a glória do Teu nome. Nós te rogamos a Tua bênção para a mesma e com gratidão expressamos nossa alegria e o nosso contentamento no precioso e santo nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pronto, meu irmão, Já estamos aqui. Pastor, tá tudo bem com o senhor? Como é que está a família? Tá? Tudo bem, meu genro está bem melhor, já saiu da UTI. Glória a Deus. E Deus está com as suas mãos estendidas. E nós estamos muito gratos a Deus, porque, mais uma vez, Deus prova que, quando Ele quer, Ele não somente ouve as orações, mas atende, né? Aleluia. A súplica do seu povo. Porque uma coisa é ouvir e outra coisa é atender. Então, nós estamos muito gratos a Deus, porque Ele ouviu e atendeu a oração, né, do povo de Deus, para onde nós pedimos a oração. Amém. Graças a Deus ele está bem melhor, já saiu da UTI, em breve estará em casa com a sua família. Amém. Glória Eu a Deus. e Virgínia estamos muito gratos a Deus por isso e rendemos a Ele honras e glória por este ato de bondade, de misericórdia e de compaixão que Ele teve para conosco. Amém, pastor. Pronto, pastor, estamos às suas ordens. Amém, pastor. Pastor, deixa eu só colocar isso aqui. Deixa eu orar aqui. Pastor, quando acabar essa pandemia, vai ser uma alegria recebê-lo aqui na Dinamarca. Esses países da Escandinávia é muito bonito, pastor.
Eu não sei se o senhor já passou por aqui ou não. Não, tivemos até a Suíça, né? Até a Suíça. Ah, sim, mas é perto aqui. Suíça, Bélgica, né? Por aí, França, mas Dinamarca é um país em que Deus tem estendido suas mãos, porque os homens, o governo da Dinamarca ainda tem vergonha na cara. É. Homens, você vê um ministro da Dinamarca anda de ônibus, anda de bicicleta. Então, é muito diferente, né? A concentração política desses homens. E isso emana, é transliterado em bênção para o país. A corrupção é um demônio. Ele é um demônio que ele desacredita as pessoas perante o povo. É um demônio. Você vê, tem 4 demônios em Apocalipse, capítulo 7. Tem 4 demônios. Cada um deles opera numa área. Um tem rosto de homem, o outro tem cabelo de mulher, o outro tem dente de leão e o outro tem couraça de ferro. Ele tem um comandante, que é o anjo do abismo, em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Então isso é um reino espiritual que opera em áreas distintas. Em área distinta. O rosto de homem é um demônio que tem inteligência, né? O trabalho desse demônio é vasculhar a vida íntima das pessoas para lançar a honra de homens e mulheres ao descrédito. Então, o ser humano hoje é um ser desacreditado. Você não crê, as instituições não têm crédito. A última instância moral da sociedade é a igreja. Tem perdido bastante o seu crédito. Isso é um fato. Ser pastor há 50 anos passado, eu sou pastor há 52 anos. Então, naquela época, se eu dissesse que era um pastor, as portas se abriam. Hoje, se disser que sou um pastor, as portas se fecham. Meu Deus, é uma verdade. A credibilidade acabou-se. As instituições estão desacreditadas, governos, igrejas, família. Então, por trás desse universo de discreto, tem demônios. São seres espirituais, invisíveis. Não estão sujeitos às leis da física, não ocupa tempo nem espaço, mas operam. Ele tem operacionalização nas nações. A Dinamarca, a Dinamarca foi considerada os países menos corruptos do mundo. O senhor falou uma coisa interessante. A rainha da Dinamarca, ela leva a filha dela de bicicleta para a escola pública. Eu assisto documentário aqui. A gente acha muito bonito. É um país... Permanecem, não perdem a honra de serem príncipes, de serem reis. Não perdem a honra por serem simples. Porque ninguém perde a honra pela simplicidade. Ao contrário, a simplicidade é o apanágio de uma sociedade organizada. Isso é fato, pastor. E quanto mais simples, mais bonito, mais translúcido, mais transparente, mais equânime no seu comportamento. Então, a Dinamarca tem tido esse privilégio. Um exemplo disso é a situação da pandemia aqui, né, pastor? A pandemia na Dinamarca. Eu achei interessante como a primeira-ministra resolveu essa situação. Resolveu, ainda está resolvendo, mas a Dinamarca fechou na hora certa e se reabriu de uma maneira bem organizada. E nunca usamos máscara aqui. As coisas voltaram à sua normalidade. Nem parece que teve coronavírus, porque o dinamarquês, por si próprio, ele é muito disciplinado e muito obediente, né? Então, tudo que o governo pediu para ser feito, eles foram muito fiéis a isso. E aí não precisou de remediar ou remediar. Eles tiveram algumas coisas que foram muito importantes para estarmos agora nesse patamar, né? Avançando aqui na Dinamarca. Então, a igreja ficou um mês sem estar congregando, mas depois voltou normalmente. Então, e assim, o número de mortos está bem parado, né? Muitos curados.
Então, foi um exemplo. A maneira que voltou aqui, voltou com as crianças da escola primeiro, nas florestas. Então, o sistema dinamarquês é incrível, assim. Eu admiro muito os dinamarqueses por isso. E desses países escandinavos saíram missionários como Daniel Berg e Gunnar Wingre para o Brasil, né? Eles eram suecos, Frida também, né? Era uma enfermeira na Suécia. Pastor Levi Petrus, também é o pastor da igreja Filadélfia de Estocolmo. Pastor Barat, que era o pastor de Oslo, né? Mas, enfim. Pastor Napoleão, vamos agora para outro assunto aqui, senão eu vou falar da Dinamarca aqui, a gente quer ouvir o senhor falar da escatologia. Pastor, vamos lá então. A questão de Israel. Israel está dentro do contexto, nós que somos dispensacionalistas clássicos, nós entendemos muito bem esse aspecto, dividimos muito bem Israel, igreja e gentil, né? Algumas escolas de interpretação não entendem assim. Então a gente sabe que se nós fôssemos dar um zoom na escatologia, nós iríamos para Israel. Se dessemos mais um zoom ainda, cairíamos em Jerusalém, né? Então, verdade. Os eventos estão todos ali dentro do Oriente Médio, né, pastor Napoleão? Então, olhando para lá, a gente vai enxergar como um relógio de fato escatológico, né? E o que o senhor tem a nos passar em relação... Porque, assim, as guerras que Israel passou, esse povo que subsistiu a tudo isso, que incrível isso, né, pastor? É muito interessante. Você vê, na história da humanidade, porque não existe mal sem causa. Não existe mal. Você pode procurar atrás de todo mal, tem uma origem, tem uma causa. São as leis de causas e efeitos. Porque Deus não é injusto para cometer injustiça com ninguém. Com ninguém. Israel foi a nação, dentre quase 200 nações que existem na Terra hoje, ela foi a nação mais privilegiada por Deus existente. Em períodos idos, em períodos passados. Ninguém alcançou tamanho privilégio que ela alcançara. Se nós abrirmos a Bíblia em Romanos, capítulo 9, nos versículos 4 e 5, nós veremos os privilégios que Israel teve. 9, 4 e 5. Achei aqui. Você pode ler, por favor, pastor? Posso sim. Que são israelitas, dos quais é a adoção... Esse é o primeiro privilégio. Ser israelita é um privilégio. Dos quais é a adoção de filhos e a glória. Esse é o segundo. Esse é o segundo privilégio, a adoção de filhos. O terceiro... E a glória. 3. E os concertos. 4. E a lei. 5 privilégios. E o culto. 6. E as promessas. 7. Dos quais são os pais. 8. E dos quais é Cristo. Segundo a carne. Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Aleluia. Então o senhor pode enumerar e veja quantos privilégios teve esta nação. 9 privilégios que nós estamos destacando. Vamos ver pela ordem. Que coisa. Privilégio de ser israelita. Deixa eu anotar isso aqui, porque isso aqui é precioso. Privilégio de ser israelita número 1. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha o privilégio dessa nação. Meu Deus. Então Israel destaca-se aqui como a rainha das nações em termos de privilégios, né? Forte. Não é bendita algumas nações, é bendita todas as nações da terra. Então, nas quais estão a Dinamarca, estão toda a Europa, oriental, ocidental, mundo ocidental, América do Norte. Todas as nações da terra serão benditas em Israel. Eles rejeitaram isso aí.
Depois vem o segundo privilégio, a adoção de filhos. Olha só, hein, pastor. Porque Israel tornara-se filhos de Deus por eleição. Eles foram adotados dentro do princípio da eleição. Israel é adotado dentro do princípio da eleição. Então, uma geração eleita por Deus. Juramento, porque juramentos são coisas irrevogáveis. Veja, juramento aliançatório que Josué fez com os gibeonitas. Um povo mentiroso, inescrupuloso, mas a aliança estava feita. Não podia ser revogada. Então, alianças são coisas feitas que não podem serem revogadas. Por que é que morreu 70 mil pessoas num dia? Foi porque Davi contou o povo? Não. Não foi porque Davi contou o povo. Morreu 70 pessoas em um dia porque Davi não observou as leis. Então, na velha aliança, as leis tinham que ser observadas sob o aspecto de critérios. E os critérios de Deus são irrevogáveis, precisam ser detalhadamente observados. Então, não era pecado contar ao povo, fazer um recenseamento da nação. Mas todas as vezes que fosse contar ao povo, cada um tinha que oferecer uma oferta de resgate para o tabernáculo. Eles não fizeram. Olha só, é o segredo aí. Porque a bênção ela é otorgada por 4 razões. Oração. Se a oração Deus não responde, você apela para jejum. Se no jejum Deus não responde, você apela para a palavra. Aleluia. Se a palavra Deus não responde, você apela para o voto. Meu Deus. Então, esses critérios analíticos fazem parte da lei moral de Deus. Então, no Novo Testamento, a lei moral perdura, permanece do mesmo jeito. A lei moral ela é intocável, porque a senha do evangelho dispensacional, da graça, ele não está fundamentado no talento, ele está fundamentado no caráter. Porque não adianta ter talento e não ter o caráter. É forte isso aí, pastor. Meu Deus. Porque são leis morais. Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio dar um sentido nobre à letra da lei. Por exemplo, na lei estava escrito que aquele que fosse pego em adultério, o tal seria apedrejado. Isso é a lei. Aí Jesus disse, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher, atentando com ela no seu coração, já cometeu o adultério. Ele espiritualizou a letra da lei. Meu Deus. Por isso ele afirma, minha palavra é espírito e vida. Dentro dessa interrupção adverbial e teológica, você não pode entender a palavra pela mente, pelos oráculos da razão. A palavra de Deus é diferente, porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia é o livro. Esse designativo, né? Se é um livro, você decora as regras. Mas como é o livro, você aprende ele de 3 maneiras. Primeiro, por herança. Então, os conhecimentos eles podem ser por herança, que eles são conhecimentos herdados, né? Aquilo que você herdou dos seus mestres. Aí Paulo
Aí Paulo apresenta isso dizendo, sabendo de quem tens aprendido. Isso é herança. Você tem que lembrar do alfaiate que confeccionou as suas primeiras roupas espirituais. Eu aprendi da segunda geração de mestres do Brasil. Você falando o nome deles aí, eu aprendi da segunda geração. Hoje eu sou o quarto pastor mais antigo do meu país. Aleluia. Que bênção, hein, pastor? Nós somos 112 mil pastores. Eu sou o 517 da Convenção Geral. Sou o mais antigo, né? Eu aprendi de Samuel Nistro, Nelis Nelson, Otto Nelson. Então, foram a segunda geração de mestres que foi constituído, que vieram da Europa para dar sequência ao ministério que Deus conferiu a Wingren e a Berg. Que maravilha, hein? Essa herança cultural, ela é pedagogicamente conceituável dentro do parâmetro dos fundamentos doutrinários. E é isso que te mantém equilibrado até o fim da jornada. Porque o evangelho pentecostal, ele não é fruto das emoções. Ele é fruto da razão. As emoções é consequência da razão. Se você tem uma razão conceituável, adestradas em parâmetros, em fundamentos, então a razão equilibra as emoções. E não lhe leva nem para um extremo, nem para o outro. Não te leva nem para a excessividade, nem para a omissão. Porque os dois extremos são perigosos. E o segredo do evangelho é você ter durabilidade dentro dele. Isso é conceituável. Quando Deus colocou uma nuvem no deserto, ele deu uma lei para Israel. Não ande na frente da nuvem nem atrás. Na frente, Deus estava falando hermeneuticamente. Não seja fanático. Se fala de fanatismo. Correr demais. Orar demais. Ler a Bíblia demais. Porque o fanático é pior do que o mundano. O mundano é digno de misericórdia. Mas o fanático, ele não se deixa mais se ademoestar por ninguém. Só ele está salvo, todo mundo está perdido. É o conceito do fanático. Então não ande na frente da nuvem nem atrás. Fanatismo religioso e formalismo religioso. Uma cadência, porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Aleluia, isso é forte, hein? Muitos correm, mas não chegam, né? Cansam no caminho, né? Que coisa, hein, pastor? E a nossa geração, a geração jovem que tem se levantado, precisa olhar para essa geração mais antiga e para não perder a referência, né? Esse é um dos problemas que podemos enfrentar no futuro. Quando eu chego aqui na Escandinávia, só abrindo um parênteses, eu vejo esse evangelho que foi pregado no Brasil, mas passou-se uma onda nesses países aqui, em que as pessoas se esfriaram, né? E deixaram de lado. E hoje, para eles olharem para o passado, parece que é antiquado para eles, né? Modernizaram o sistema, mas aí acabaram falindo. Eles faliram aqui. Isso que o Brasil está querendo fazer aí, vai falir. Isso não dá certo. Tem que seguir as referências dos patriarcas que vieram na nossa frente, aplainando o caminho. É só seguir os passos deles. Nada mais e nada menos. Não é isso, pastor? É porque a apostasia ela vem com 3 cláusulas. Inversão de valores, morais, éticos e legais. Quebra dos paradigmas e a remoção dos marcos antigos. Olha aí. Isso traz a apostasia. E essa degeneração da ordem, no sentido intelectuativo, moral e espiritual, ele é nos mostrado pelo sonho da estátua. Lá em Daniel. Ali nós vemos uma decomposição da ordem.
da ordem econômica, da ordem ética, da ordem moral e da ordem religiosa. Os reinos começam com ouro, declinam para a prata, declinam para bronze e terminam com ferro e barro. Isso é decomposição dos valores. A geração vai perdendo a sua identidade. Os valores vão se invertendo. Que coisa, hein, Entendeu? pastor? É isso Os valores que... vão se invertendo. Isso é um E fato. não adianta, porque isso é análise, isso é conjunção profética. Então, nós vamos terminar no barro. Meu Deus, que coisa, hein? Vamos terminar no barro. Estamos marchando para isso. Não há respeito entre as pessoas, não há consideração aos mais velhos. Na cultura asiática ainda se mantém um pouco desse respeito, né? É. O velho chega, as pessoas se curvam, dão lugar para eles. Mas na latina, ninguém é de ninguém. Velho não é considerado, não é respeitado, não é honrado. É escanteado. Entendeu? É. Esse declínio ele está bastante acentuado a cada dia. Então, Israel, ela provou esses privilégios marcantes. Nós temos outro privilégio. Depois da adoção de filhos, vem a glória. A glória, ela foi manifestada em 3 lugares, né? No Monte Sinai, no tabernáculo e no templo. Quando ela vinha no Monte Sinai, um monte com 2.800 metros de altitude, ela vinha acompanhada de 3 coisas: buzinas, trovões e relâmpagos. O monte tremia e Deus gritava lá de cima: fala aos filhos de Israel que façam uma cerca ao redor do monte, nem homem nem animais toquem. Era o poder extraordinário da glória de Deus, a ponto de Moisés brilhar o seu rosto. Que coisa, hein? Forte até. Israel viu isso. No tabernáculo, ela vinha uma vez por ano no Santíssimo, né? No Yom Kippur. O sacerdote entrava com a campainha e com o sangue do novilho na mão direita. Campainha para avisar que ele estava entrando. Passava, mergulhava no altar do incenso, se perfumava e entrava. Mas com os pés descalços. Porque Deus estava lembrando a ele: tu és sacerdote, mas tu és homem. Teus pés ainda estão na terra. Não te esqueças disso. Meu Deus. E o povo ao redor ficava ouvindo o barulho da campainha. E enquanto a campainha tocava, o povo gritava do lado de fora e dançava e saltitava. E dizia: nosso sacerdote está vivo. Se a campainha parasse de tocar, era um mau sinal. A história histórica disso diz que o sacerdote era puxado por uma corda, que ninguém podia entrar lá, morto. Deus não aceitou o sacrifício. Então, a santíssima santidade do divino
exigia esses apetrechos, essas coisas. Esses detalhes teriam que ser observados nos seus mínimos pontos. Porque Deus é extremamente, pedagogicamente organizado. Muito organizado. Deus é muito centralizado em sumárias organização. A glória entrava no templo. Quando ela entrava no templo, a Bíblia nos afirma que os sacerdotes ficavam como que embriagados, né? De tal forma que ninguém podia entrar e nem sair. Então Israel provou isso de perto, vislumbrou isso de perto. Os concertos que Deus fez com os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, aliançados, a lei moral de Deus e a lei cerimonial. Quando Deus mandou fazer uma arca de madeira de gofer, Deus pediu que acabasse ela em cima, isso no tempo de Noé. Quer dizer, a arca, em vez de ter uma janela na frente, para você olhar na frente, era para cima. São os paradoxos da própria razão. Porque haveria de se inclinar para cima. O socorro vem de cima e não das perpendiculares. Quando orares, volta para Deus. Antropologia é estudo do que olha para cima. Daniel orava com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Para o alto, eleva os meus olhos para os montes. E a arca da aliança, ela tinha uma tampa, era diferente. Era chamada de propiciatório, para esconder do pecador 3 coisas que tinha dentro da arca. A vara de Arão que floresceu, o pote de ouro com maná e as tábuas da lei. Você vê uma vara florescer? Para uma vara florescer tem que ter 3 elementos, né? Um botão, depois do botão vem a flor, depois da flor vem o fruto. Botão, flores e frutos. Então, a vara estava apontando para a divindade. Quem é o botão? Na tipologia bíblica, hermeneuticamente falando, é Deus. A origem de tudo. Quem é a flor? Jesus. A flor que foi esmagada no Getsemane. Porque a nossa salvação não aconteceu na cruz. A nossa salvação aconteceu na noite anterior, no Getsemane. A cruz é a consumação de uma decisão tomada na noite anterior. Foi naquela noite escura que Jesus Cristo resolveu a nossa situação. Entre gemidos e rogos e lágrimas. Houve um processo que quase não acontece com os humanos, que a ciência chama de herbetidroses. A herbetidrose é quando tira os comentários, tem uma senhora aqui falando, tira os comentários que as pessoas ficam rindo. Não sei o que acontece com essa risada dessa pessoa, né? Você acha que é melhor tirar o comentário ou deixo aqui? Eu acho muito melhor. Tem muitas pessoas que não são espirituais e atrapalham. Vão tirar. Dá uma clicada assim aqui onde está esse espaçozinho aqui, aí você tira na hora. Eu tiro logo o comentário. Porque tem muita gente desrespeitosa, né? Deixa só as pessoas crentes que gostam da palavra, têm temor a Deus. Muita gente respeitosa no meio evangélico. Muita. Dá uma tristeza, mas tem que se cumprir, né? Então, Jesus passa por esse processo de herbetidrose quando
as glândulas sudoríparas incham, e quando os capilares, que são as veias minúsculas do corpo, estouram por dentro, internamente. Ao estourar as veias, os capilares, e as glândulas sudoríparas incharem, o suor que emerge agora é sangue. Isso é muito esporádico, só acontece em grandes e intensos sofrimentos. Aconteceu com Jesus. Então Israel viu tudo isto, concertos, alianças, glórias, lei, o culto, promessas, né? Os pais, isso tinha que ser considerados, respeitados, reverenciados, pragmatizados, mas eles sempre tiveram tendências para adorarem. Você vê aquela serpente no deserto. Não existe o mal sem causa. Sim. Aquela serpente era um símbolo da ressurreição. O que foi que Israel fez? Titularizou demais a serpente de cobre, de metal, que deu um nome para ela. Deusa de Neutizã. Olha a idolatria. Meu Deus. Então sempre foi tendencioso Israel, por isso os sofrimentos. Então não adianta querer reclamar. Se você abrir Deuteronômio, capítulo 28, e verso 15, então aqui estão originalizados os castigos processados por quê? Pela desobediência. É Deuteronômio 28, pastor? É 28, 15. 28, 15. E será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Agora eu quero você ver, veja que maldição terrível que Israel recebeu. Veja o versículo 53. Entre outras, aqui tem muitas, mas vamos ver 53. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Meu Deus. Forte, hein, pastor? As mulheres viraram antropófagas. Hum. Começaram a comer carne humana e dos seus próprios filhos. Vamos parafrasear esse versículo com Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10. Quatro e 10. 10. As mãos das mulheres piedosas cozerá seus próprios filhos, servirão-lhe de alimentos na destruição da filha do meu povo. Meu Deus. Está vendo? Jesus amado. Comeriam seus próprios filhos. Esses são os privilégios que Deus deu, mas eles rechaçaram, aí vem isso aí. Olha o que acontece, o fruto da desobediência. Meu Deus. Então nós estamos diante de uma geração que moralmente, socialmente, espiritualmente vive em plena desobediência. Do altar até a porta. Muita gente em desobediência. Que coisa, hein, pastor? O evangelho, ele é freio na ação da carne do homem. Porque no evangelho uma coisa é você constituir Jesus como Salvador. Porque Jesus não é um patrimônio de igrejas, é o patrimônio da humanidade. Verdade. Uma coisa é você constituir ele como Salvador. E outra coisa é você constituir ele como Senhor. É.
Historicamente, ele é salvador de todo mundo. Agora, moralmente, de quem ele é senhor? Todo mundo nariz empinado, todo mundo faz o que quer, diz o que quer, zomba, tal. Não há respeito entre as pessoas. Então, é uma humanidade sem freio, num descarrilho, caminhando para um grande abismo. Meu Deus. Se nós vejamos nos cabeçalhos introdutórios das cartas apostólicas de Paulo, nas 3 epístolas, vamos tomar como referência Romanos. Como é que Paulo começa a carta? Capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Pronto, somente isso aí. Somente isso aí. Então, primeiro, a sua identidade pessoal. Quem é você? Eu sou Paulo. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Verdade. O que é que você é? Aí vem uma diáspora. Eu sou servo de Jesus Cristo. Qual é seu título? Apóstolo. Qual é seu nome? Paulo. Qual é a diáspora? Servo. Porque o título não influencia o nome. É o nome que influencia o título. Não adianta ter título e não ter nome. Veja essa diáspora. Servo. No original grego, doulos, doulos escravo. Escravo não faz o que quer. Escravo não tem vontade própria, não vai para onde quer. Quando Paulo diz, eu já estou crucificado, é Paulo doulos, é Paulo escravo. A vida que eu vivo na carne, eu vivo no Filho de Deus, Paulo doulos, Paulo escravo. Então, a ritualidade religiosa é fácil de se cumprir. Agora, a ritualidade cristã, a pedagogia cristã, o que é cristianismo? Cristianismo é abdicar os direitos e cumprir os deveres. No cristianismo, você não tem razão, você tem moral. Você abdica seus direitos para alguém nascer na sua história. E é difícil abdicar direito, é negar-se a si mesmo. Essa morte do orgulho, essa morte da ostentação, ela tem que ser uma pedagogia diária na vida da pessoa. Porque senão não é cristianismo, é religião. Cristianismo é abdicar os nossos direitos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Abdique seus direitos. Muito Jesus forte, fez isso. Né? Filipenses 2, de 6 a 8, foi o que Jesus fez. Se tornou servo, né? Ele abdicou os direitos da divindade. Da divindade. Jesus deixou de ser onisciente. Jesus deixou de ser onipotente. E Jesus deixou de ser onipresente. Nasceu em Belém. Morou no Egito. Criou-se em Nazaré. E formou-se em Cafarnaum. Abdicando todos os seus direitos. E cumprindo todos os desígnios e propósitos do Pai. Mas ele não era onisciente, não. E como ele conhecia o que estava no coração, não precisa ser onisciente para conhecer se a pessoa está mentindo. Os 7 Espíritos de Deus estavam sobre ele. E um dos qualificativos do Espírito é o discernimento. Quando você tem discernimento de Espírito, você sabe se a pessoa está mentindo, sem ser onisciente. E você tira a máscara da pessoa logo. Quando ele estava em Jericó, ele não estava em Betânia. Então ele não era onipresente. Ele abdicou. Ele deixou o pé da cruz. Agora, quando ele ressuscita, se tornou primícias. Como se tornou primícias? Se houve 7 ressurreições antes da dele.
Porque ele ressuscita para não morrer mais, né? Como diz. Porque então e os outros não ressuscitaram? Ressuscitaram, mas retornaram a morrer, né? Então não foi ressurreição, É, foi ressuscitamento. sim. No ressuscitamento você ressurge e morre de novo. Na ressurreição você ressurge para nunca mais morrer. Filho da viúva de Serepta ressurgiu. Filho da Sunamita ressurgiu. O homem que tocou nos ossos de Eliseu ressurgiu. Talita ressurgiu. Filho da viúva de Naim ressurgiu. Lázaro ressurgiu. E os mortos que ressurgiram na ressurreição de Cristo. E depois voltam a morrer. Então é ressuscitamento. Ressurreição é de Cristo, só uma. Só uma. Por isso que ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Tem ninguém no céu. Só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o intercambiador. Então essa história aí que algumas pessoas querem dizer que Moisés ressuscitou é um engano, né? Muito terrível. Né? E outra coisa, isso foi dado numa visão. É uma visão. É uma visão. Aquela aparição na transfiguração é uma visão. É porque ninguém subiu ao céu. Eu vi até uma Bíblia, pastor Napoleão, de um pastor aí que colocou que Moisés ressuscitou, e aí anula essa questão de Cristo ser a primícia, né, daquele que ressuscitou para não morrer mais. Né? Ali são verbos anômalos, são coisas extras bíblicas que Deus concedeu por um critério de mistérios, como representações. Moisés representando os profetas, aliás, a lei, Elias representando os profetas, né? São representações pedagógicas. Representações pedagógicas. Eles estão como estão na eternidade, porque morreram. Moisés morreu, Elias foi transformado, representando a igreja que será arrebatada, são representações. Enoque também. Ninguém está no céu. Está no paraíso. Céu, quem está é Jesus com o Pai. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso é fato. João viu debaixo do altar de Deus, subtendes que ali é o paraíso, as almas dos que foram mortos. Porque na capital federal do universo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a interlocução da igreja. Que o papel do Espírito Santo não é somente convencer o pecador, é intermediar a igreja diante de Cristo. Ele prescruta, sonda e revela. Prescruta, sonda e revela. A mente divina para revelar à igreja o querer de Deus. Isso é o Espírito Santo que faz. Então, pastor Napoleão, o senhor falou uma coisa aqui, só para clarear. Só para clarear. O senhor disse uma coisa aqui muito importante, né? Que tudo tem uma causa e essa causa tem uma situação por trás dela. Então, um efeito. A situação de Israel, então, por rejeitar o Messias, ocasionou em tudo que eles passaram, que nem o ano 70, Tito entrar com as tropas. Mas eu vou entrar lá agora, né? Ah, você vai entrar lá agora, perfeito. Eu estou começando pelo Velho Testamento. Eu estou mostrando Israel aqui na Velha Aliança. Perfeito. Depois eu vou parafrasear, porque o velho se completa no novo e o novo se completa no velho. Perfeito. Não, perfeito, pastor. Então, agora a parafraseação está lá no Novo Testamento. Então, o que é que nós estamos tendo aqui? Israel passou por febre tísica. Essa febre tísica aqui é a mesma tuberculose, que é a infecção pulmonar. Esse vírus ataca logo o pulmão. São os órgãos vitais. Nessa dispensação. A tuberculose, em 100 anos, ela matou 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Estou parafraseando com as epidemias dessa época. Israel passou por isso também. Meu Deus. E agora, no Evangelho da Graça, que é Mateus,
abrangência profética e totalitária das profecias escatológicas, Jesus leva os discípulos para Jerusalém e mostra a eles a estrutura do templo de Herodes, que levou 46 anos para ser construído, mostrando toda a beleza, toda a base arquitetônica do templo. E os discípulos ficaram impressionados. Aí Jesus está impressionado com isso, é? Então, mas isso aqui é muito bonito, mas mestre, que detalhe, coisa ali, coisa. Mas chegar dias que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus estava falando do templo. Aí os discípulos aproveitaram em curiosidade para tirar dúvidas. E lhe fizeram 3 perguntas. Está no versículo 3 do capítulo 24 de Mateus. Dize-nos quando serão essas coisas. Eu vou ficar só nessa. Dize-nos quando serão essas coisas. Então vamos voltar ao passado. Aí vem como o senhor falou, o ano 70. Quem ajuizou o juízo? Deus. Através de quem? De Tito Vespasiano. Era Flávio Tito Vespasiano. Ele vem em direção a Jerusalém com um pomposo exército romano. Agora vamos ver os detalhes da profecia. Eu fiz aqui um círculo. Vamos ver os detalhes da profecia. Isso é um círculo. Certo. Jerusalém está aqui dentro. E o Tito está aqui fora. Para se cumprir o versículo que o irmão leu, de Lamentações 4 e 10, e de Deuteronômio 28 e 53, se houve necessidade de Tito ficar 42 dias fora do muro. Quem é que historia isso? Aí vamos à história. Heródoto é o pai da história, historia. Filo, Eusébio de Cesareia e Flávio Joséfo. Foi contemporâneo dos Macabeus. Então, por que ele ficou 42 dias fora? Para se cumprir Lamentações. Não tendo mais comida dentro do muro, as mães comiam seus filhos. Meu Deus. Isso aqui é a fome, igual aquela fome de Samaria, que comiam carne de jegue. Meu Jesus. Agora, eu vi o Eusébio de Cesareia, diz que Tito, 3 dias, ele construiu uma muralha de 7 quilômetros para prender o povo de Israel. E dentro ali, isso aí que aconteceu, que o senhor está falando, né? E você vê, e não foi só isso não, isso aí foi pouco. Porque a história também diz que as mulheres grávidas, quando eles entraram, eles abriam as barrigas, tiravam as crianças e colocavam gatos vivos dentro da barriga das mulheres. Meu Deus. E diz mais assim, que todas as árvores em volta de Jerusalém foram cortadas para fazer cruzes. Morreu 1 milhão de judeus. 1 milhão de judeus. É. Diz que de uma porta de Israel saiu 115 mil cadáveres nesse dia. Só por uma porta. 1 milhão de judeus mortos. Morto. E aí ainda, mesmo assim, alguns escaparam, que é chamado fugitivo dentre as nações. E quando eles escaparam, Deus usa quem? Oséias. Olha o que Deus diz aí. Veja, Oséias 9, 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Não é não. Oséias 9, 17. 9:17. Não, desculpa, pastor. Estava aqui em Daniel. 9:17. Aqui. Ó meu Deus, rejeitará porque não ouve.
e desocupado andarão entre as nações. Essa palavra desocupado é mesmo que vagabundos. Vagabundos sereis entre as nações. Para onde vocês forem, a minha ira vai atrás de vocês. Então eles foram vagabundando quase 12.000 anos despatriados. Para onde eles foram? Foram para o grupo da Gomeria. E quando chegaram lá, Deus quis que a profecia se cumprisse, e a sua ira também, por causa da desobediência. E Adolf Hitler promoveu a morte, né, o maior holocausto humano da história, de mais de 6 milhões de judeus em câmara de gás e campo de concentrações. Aí eles escaparam, ainda escaparam. Aí vieram para Recife. Chegaram aqui no Recife, construíram a primeira sinagoga judaica do Brasil. Naquela época havia a insurreição pernambucana, com Maurício de Nassau, André Vidal de Negreiro, Henrique Dias e Felipe Camarão, que eram holandeses. Os holandeses expulsaram eles daqui, do Brasil. Pastor E Napoleão, eles foram para... aqui só Terminou a live. tem 4 minutos. Poderíamos entrar para o senhor concluir? Tá. Eu saio, Pode desce e entra de novo, o senhor faz a conclusão, ok, pastor? Obrigado, viu? Nada.